E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, vamos então fazer algumas aulinhas aqui, né, para a gente poder revisar esses conteúdos que vocês estão com dificuldade. E vamos começar com o movimento retilíneo uniforme, tá? Vamos abordar todos os aspectos desse movimento, como funcionam os gráficos e, inclusive, resolver alguns exercícios, tá? Para que a gente possa ter um bom entendimento sobre esse tipo de movimento. Tá bom? Vamos para a definição primeiro, né? O que é o movimento retilíneo uniforme? Ó, pega a definição. Ó, nós temos aqui então como definição que o movimento retilíneo uniforme é um movimento cuja trajetória é considerado uma linha reta e a velocidade considerada constante, tá? O que a gente tem que analisar nesse movimento? A gente tem que analisar primeiro que se o movimento ele é retilíneo e uniforme, significa dizer que quando nós temos uma representação do tipo seguinte, digamos que você tem aqui uma situação em que você tenha um corpo sob essa trajetória retilínea, tá? Quando a gente trabalha com o movimento retilíneo uniforme, significa dizer então que esse corpo que está em cima dessa trajetória aqui, ó, em cima dessa trajetória, ele vai percorrer espaços iguais em intervalo de tempos iguais. Então, imaginem que você tem aqui um corpo em que ele troca de posição no intervalo de tempo t1, e esse mesmo intervalo de tempo é para trocar essa outra posição aqui, né, o intervalo de tempo ΔT2, para que você tenha o mesmo deslocamento, ó, ΔS, nesse outro para cá também. Você tem o mesmo espaço percorrido, tá? Você percorre a mesma quantidade de espaços no mesmo intervalo de tempo. Então, se a gente considerar, nesse caso, que a velocidade para esse móvel é 10 metros por segundo, lembra da unidade de velocidade? Metros por segundo. Eu estou dizendo que essa bolinha aqui em azul, ela anda 10 metros a cada 1 segundo. Então, nós poderíamos, inclusive, representar esse nosso ΔS aqui, ó, como sendo 10 metros. Cada ΔS aqui representa 10 metros. 10 metros. E esse intervalo de tempo, quanto é que vai considerar? Ora, 1 segundo. ΔT, 1 segundo. Tá? Então, você tem meio que um padrão a se seguir. Se você anda 10 metros em 1 segundo, no próximo segundo você também vai andar mais 10 metros. Né? Se eu colocasse mais outra bolinha aqui, ó, e continuasse com essa mesma velocidade, esse outro deslocamento aqui seria de 10 metros se o tempo para ele ocorrer fosse de 10 segundos, de 1 segundo, na verdade. ΔT, na verdade. Um ΔT de 1 segundo. Tá? Então, esse é o movimento retilíneo uniforme. É um movimento em que a velocidade ela é constante, ela não vai mudar, tá? E ele é retilíneo, então ele vai nesse movimento retilíneo ele vai percorrer espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Tudo bem? Agora é interessante a gente considerar o seguinte: se essa velocidade não vai mudar, já que ela é constante, né? Podemos pensar na seguinte definição, ó, sabendo que, vamos colocar aqui, ó, sabendo que nós temos o seguinte, pensa na velocidade média. Definição de velocidade média. Não é ΔS por ΔT? Lembra o que é velocidade média? É a rapidez, né, com que você muda de posição. Quer dizer, essa é a definição de velocidade. Quando a gente considera velocidade média, detalhe, não é a média das velocidades. Tá? Toma cuidado. O que significa velocidade média? É uma velocidade que você mantém ela constante para realizar um trajeto em linha reta. Tá bom? E esse trajeto é uma simplificação de um trajeto real. Né? Digamos que você saia
dessa posição A e vá até essa posição B aqui. Você pode realizar esse trajeto de várias maneiras. Você pode seguir daqui e ir lá para cima, né, seguindo essa orientação. Aqui, ó. Você pode simplesmente fazer um percurso totalmente arbitrário, dessa maneira, tá? Mas o que interessa mesmo é saber o quão rápido você vai mudar a sua posição. Ou seja, o quão rápido você vai sair de A e chegar em B. Então, nesse caso, você utiliza, ó, o seu ΔS, o seu deslocamento, tá? Digamos que o trajeto em azul você demorou 2 horas para fazer. A velocidade média seria a velocidade que você manteria ela constante para realizar esse trajeto de A até B em 2 horas. Tá? Então, é uma simplificação muito importante que a gente acaba fazendo para a gente não ter que considerar esses trajetos mais difíceis. Né? A gente simplifica para um trajeto retilíneo que facilita muito a nossa vida. Tá? Agora, pensa aqui comigo. Se essa velocidade média ela é constante, e a velocidade que a gente está considerando no nosso problema, no nosso movimento retilíneo uniforme, também é constante, então eu posso pensar no seguinte, eu posso pensar que essa velocidade é igual à velocidade instantânea. Lembra o que é velocidade instantânea? É aquela velocidade que fica aparecendo no velocímetro do carro, né? Toda vez que você acelera, desacelera, ela fica mudando, né? Então essa é a velocidade instantânea. Se essas duas velocidades são iguais, significa que elas não vão mudar. Então o que a gente pode pensar? Eu posso pensar em chamar essas duas velocidades de v. Chamar ela de v, tá? Se eu chamo ela de v, olha o que a gente tem. V é igual a ΔS. Vamos lembrar o que é ΔS. É a posição final, né? Menos a posição inicial. Dividido pelo quê? Pelo tempo final menos o tempo inicial. Lembrem-se que eu posso sempre considerar o tempo inicial como sendo zero, na maioria dos meus problemas, porque sou eu que estou analisando o movimento. Se sou eu que estou analisando o movimento, então eu posso definir o início dele a hora que eu quiser. Tá? Então, olha que interessante o que eu posso concluir com isso daqui. Eu vou pegar o termo tempo aqui e eu vou passar ele multiplicando o termo velocidade. Tá? Você vai ter o seguinte, você vai ter S final menos S inicial igual a velocidade vezes o tempo. Eu vou pegar, inclusive, esse termo aqui, ó, que é a posição inicial, e vou passar ele somando para o lado direito. S final é igual a S inicial mais a velocidade vezes o tempo. Pronto, meus queridos, vocês acabaram de criar o que a gente chama de função horária da posição. Do MRU. A função horária da posição do MRU. O que ela vai me dizer? Por que ela é importante para mim? Porque, basicamente, essa função me diz qual vai ser a posição final desse corpo em função do tempo. Entenderam? Daqui a 10 segundos, onde é que esse corpo vai estar? Essa equação vai me dizer. Daqui a 2 segundos, onde é que esse corpo vai estar? Essa equação vai me dizer. Tá? Então, ela é uma equação muito interessante para a gente poder prever coisas, prever posições, na verdade. Imagina que você tem uma função, vou criar uma aqui, tá? S é igual a 10 mais 5t. Certo? Acabei de criar essa função aqui. Ó. Isso aqui é um S, tá, gente? S é igual a 10 mais 5t. Olha que detalhe interessante. O 10 é a minha posição inicial. Então, o corpo começou na posição 10. E o 5 é a minha velocidade. Professor, como é que eu provo isso? Como é que eu sei que isso é verdade? Pensa aqui. Para eu descobrir a posição inicial desse corpo, o tempo inicial não tem que ser zero? É onde ele estava? Vamos pegar a posição onde o tempo vale zero. Nós temos 10 mais 5 vezes zero. Tudo bem?
Logo, a posição final, quando o tempo era 0, ou seja, no início do movimento, é 10. Vou utilizar como unidade de medida padrão o metro. Tá? Então, eu já consegui determinar onde é que esse corpo estava. Se eu colocasse aqui numa reta, eu teria o seguinte. Está aqui uma reta, né? Aqui eu tenho a posição 0, a posição 10, a posição 20, a posição 30 metros. Tá? Logo, eu já posso concluir que o corpo estava aqui, ó, no início do meu movimento. A que velocidade? A uma velocidade v igual a 5 metros por segundo, que é o termo que está acompanhando aqui, ó, o tempo, tá? O tempo. Tudo bem? Beleza, professor. Onde é que esse corpo vai estar daqui a 2 segundos, então? Olha aqui. Vamos fazer a mesma coisa. S para t igual a 2. Você tem o quê? 10 mais 5 vezes 2. Troquei o tempo por 2. O S, então, para quando o tempo for igual a 2, será 10. 5 vezes 2 é 10, logo, estará na posição 20. Então, daqui a 2 segundos, olha onde é que ele vai estar. Na posição 20. Tá? Então, eu consigo determinar as posições que esse corpo vai ocupar na minha trajetória, sabendo somente o instante de tempo, a velocidade e a posição inicial que ele estava. Show? Beleza. Entendemos, então, como utilizar essa função. O detalhe interessante, inclusive, é que essa função é uma função do primeiro grau. Conseguem perceber? Se vocês não conseguirem, eu mostro aqui para vocês. Deixa eu só afastar esse aqui para cá. Deixar bem aqui. Pronto. Ó, como é que eu sei que isso aqui é uma função do primeiro grau? Lembra? Uma função do primeiro grau é dada por f de x igual a ax mais b? Não é? Olha essa minha função aqui. A minha função é s final, igual a um termo chamado s inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Percebam que eu tenho uma incógnita aqui, que é o tempo. Assim como a função do primeiro grau tem uma incógnita, que é o x. Percebam que aqui eu tenho um termo que ele é independente, ele não acompanha ninguém, que é a posição inicial. E na função do primeiro grau você também tem um termo que não acompanha ninguém, que é o b. Tá? Então, saibam que a função horária da posição do MRU ela é uma função, vou colocar aqui, ó, função afim. Tudo bem? Ela é uma função do primeiro grau. Então, tudo que você conhecer da matemática de um gráfico do primeiro grau, de um gráfico de uma função do primeiro grau, vai servir para o nosso movimento retilíneo uniforme. Tá? Cálculo de tangente, para calcular o coeficiente angular, calcular o coeficiente linear, vai funcionar para a nossa equação, tá? Para a nossa função horária. Tudo bem? Agora, o interessante da gente notar é que essa função horária ela tem um termo interessante, que é a nossa velocidade. Nós podemos classificar a velocidade por meio desse sinal aqui. Tá? Analise o seguinte. Ó. Vamos fazer o quê? Ó? Sabendo que, novamente, sabendo que nós temos que a nossa função horária, S final, é igual a S inicial, mais a velocidade vezes o tempo, e isso é uma função do primeiro grau, eu posso analisar o seguinte. Eu posso analisar essa função dependendo do sinal da nossa velocidade. Ó. Percebe que aqui você tem um sinal positivo? Poderia ser um sinal negativo. O que isso muda no nosso problema? Ora, muda o seguinte. Ó. Vamos pegar aqui um percurso, um trajeto. Aqui, ó. Nesse eixo x aqui. Lembra do sistema de coordenadas cartesianas? X e y? Pois é. Nós temos aqui, então, a posição inicial 0, a posição 10, 20, 30
40, 50. Tá? Nós temos essas 6 posições. Posição 0 e até a posição 50 aqui. Digamos que você tenha um corpo que ele está na posição 0. Tudo bem? E ele vai se mover até a posição 30. A pergunta que fica é: o que aconteceu com a posição? Ó, percebam, ele estava na posição 0 e ele tem uma velocidade aqui. Eu vou dizer que a velocidade, sei lá, é 10 metros por segundo. E ele foi até a posição 30, mantendo também a mesma velocidade, 10 metros por segundo. O que aconteceu com a posição? Ora, você pode pensar no seguinte: ΔS é a posição final menos a posição inicial, certo? Logo, a posição final ela é 30 e a inicial é 0. Concluímos, então, que o ΔS foi de 30 metros, né, utilizando a unidade de medida padrão. O que isso significa? Significa que a posição aumentou. Espera, se a posição aumentou, é porque a velocidade ela é positiva. Por quê? Lembra do conceito de velocidade. Velocidade é a rapidez com que você muda de posição. Se a posição está aumentando, a velocidade é positiva. Ou seja, a velocidade aponta para o sentido positivo da tua trajetória. Olha a posição aumentando, tá? Como é que vamos chamar esse movimento, então? Vamos chamar esse movimento aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para baixo. Nós vamos chamar esse movimento de movimento progressivo. Se o movimento ele é progressivo, significa dizer que a velocidade ela é maior do que zero. Ela é positiva, tá? Se a posição está aumentando, essa velocidade é positiva. Logo, o deslocamento é para o sentido positivo, já que a posição aumenta. Logo, a gente vai chamar o movimento de progressivo. Tá bom? Ah, professor, mas e se for o contrário? Ah, se for o contrário, ó, pega aqui a situação sendo o contrário. Nós teríamos o seguinte, ó. Vou colocar aqui embaixo, tá? Pega uma situação contrária aqui. Ao invés dele sair do 0, ele vai sair do 30. Então, ele vai se mover para lá, ó. Também uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá bom? Se move para cá, ó. Em módulo, essa velocidade é 10 metros por segundo. Tudo bem? Só que o que aconteceu com a posição? Ele estava na posição 30, foi para a posição 0. Né? Na primeira situação, ele estava na posição 0 e foi para a posição 30. Agora eu estou fazendo o contrário. Ele está saindo da posição 30 e indo até a posição 0. Vamos olhar o deslocamento. ΔS é o S final menos o S inicial. Certo? Ora, o S final é 0, já que ele voltou para a posição 0. Né? 0 menos a posição inicial, que era 30. Olha o que aconteceu com o nosso deslocamento. Se tornou negativo. A variação desse deslocamento se tornou negativa. O que eu posso pensar então? Que a posição diminuiu. Ele estava na posição 30, foi para a posição 0. Você percebeu que a posição diminuiu? Se a posição diminui, significa que a velocidade está para o sentido negativo do teu referencial. Tá bom? E nós vamos chamar isso de movimento retrógrado. O movimento retrógrado é um movimento em que a velocidade aponta para o sentido negativo do teu referencial. É por isso que é interessante a gente definir um referencial, tá? Porque você está indo para o sentido negativo. Você está diminuindo a tua posição. E se você diminui a sua posição, você tem um movimento retrógrado. Deu para entender? Movimento progressivo, a posição aumenta. Movimento retrógrado, a nossa posição vai diminuir. Tudo bem? Como é que isso
como é que isso poderia se refletir no gráfico? Mas antes disso, na verdade, vamos fazer uma questão. Vamos resolver um problema sobre isso daqui, para a gente poder entender melhor como funciona, como é que a gente aplica, na verdade, essa equação e como a gente determina essa nossa velocidade. Pega o seguinte aqui, vamos lá. Ó, olha essa questão aqui. Olha o que a gente tem aqui. A tabela fornece, em vários instantes, a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que se movimenta. A função horária que nos fornece a posição do automóvel com as unidades fornecidas é qual? Vamos analisar o seguinte. Deixa eu dar uma ampliação aqui na nossa imagem. Vamos olhar o seguinte. Aqui ele me disse, deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Aqui ele me disse o seguinte, ele me disse que quando o tempo for zero, ou seja, no início do movimento, a posição desse corpo é 200, certo? E ele pede para que a gente monte a função horária da posição desse cara. O que a gente tem que pensar então? S final é igual a S inicial mais V vezes T. Essa é a função horária que a gente tem que montar. Tudo bem? Essa é a função horária que a gente tem que montar. Vamos analisar o seguinte. Quando o tempo é zero, nós temos o seguinte. Ó, quando a posição final para um tempo igual a zero, nós temos a posição inicial. Quem é a posição inicial quando o tempo é zero? Aqui, ó. 200, né? 200. Eu ainda não descobri a velocidade. A gente ainda não descobriu a velocidade. Mas só por multiplicar isso aqui por zero, isso aqui já se torna zero, né? Então eu já descubro que a posição inicial, nesse caso, o S inicial é 200 metros. Ó, inclusive, todas as alternativas me dão a posição inicial igual a 200. Tudo bem? Quem que eu preciso descobrir aqui, então, para terminar de montar a minha função? Eu preciso descobrir a velocidade, né? Como é que a gente vai descobrir a velocidade? Velocidade não é ΔS sobre ΔT? Né? ΔS é posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Se nós olharmos para nossas alternativas, para a nossa tabelinha, eu posso escolher dois pontos consecutivos e colocar na minha equação. Por exemplo, eu posso escolher o intervalo de tempo entre 0 e 2, aqui. Tudo bem? Tempo inicial 0, tempo final 2. Assim como eu posso pegar duas posições consecutivas. Tudo bem? Posição final e posição inicial. E eu posso colocar na minha expressão. Ó. V vai ser a posição final. Ó, ele estava no 200 quilômetros, desculpa, e foi para 170. Então seria posição final 170. Opa. 170. Menos a posição inicial, que era 200. Inclusive eu troquei a unidade de medida que era quilômetros, né? Mas tudo bem. Dividido pelo tempo final, que é 2, seria no caso 2 horas, menos o tempo inicial, que é 0. Olha que interessante. 170 menos 200 é o número negativo, né? Dá menos 30. Vocês não estão enxergando, né? Acabei de ver. Pronto. 170 menos 200 é igual a menos 30. E 2 menos 0 é igual a 2. A velocidade, então, nesse caso, vai ser menos 15 metros por segundo. Olha que interessante. Se você pegar qualquer pontos consecutivos, se, por exemplo, eu pegar o 6 e o 8 aqui, e o 110 e o 80, você vai ter a mesma coisa. Velocidade seria 80 menos 110, posição final menos posição inicial, dividido por 8 menos 6. Você teria novamente menos 30 dividido por
2, que daria menos 15. Nesse caso, seria, eu troquei a unidade de novo, tá? Desculpa aí. Quilômetro por hora, e aqui em cima, quilômetro por hora também, tá? Então perceba, toda vez que você pegar dois pontos consecutivos, você vai encontrar essa velocidade, como por exemplo ele nos forneceu aqui, tá? Então eu poderia pegar esses pontos que daria o mesmo valor, tá bom? Contando que você pegue, na verdade, os mesmos intervalos, né? Por exemplo, se você pegar esses mesmos intervalos, vai dar certo. Tudo bem? O que nós temos aqui então? Acabei de descobrir que a velocidade é menos 15 km por hora. Vamos olhar nas alternativas. Olha a letra D. Né? Que interessante. S igual a 200 menos 15 vezes t. Pera, velocidade negativa, o que significa? Vamos lá no nosso problema, vamos lá em cima? Significa o movimento retrógrado, né? A posição está diminuindo. Será que isso é verdade? Olha na questão. Primeiro momento você tinha a posição em 200. Depois foi para 170. Depois 140. Depois 110, 80 e depois 50. A posição foi diminuindo. Se a posição foi diminuindo, nós temos uma velocidade negativa. Tudo bem? É isso, gente. Vamos ficar com somente essa aula por hoje, tá? Na próxima aula nós vamos ver o gráfico dessa função do primeiro grau. É um gráfico que vocês já conhecem, tá? É um gráfico de uma função afim. E nós trabalharemos com mais algumas questões. É isso, espero que tenham gostado. Qualquer coisa deixa comentários aí para tirar dúvida, certo? Até a nossa próxima aula.